Existem tantos livros por aí que tem alguns que a gente nem imagina. Oi gente, hoje eu resolvi mostrar pra vocês alguns livros que eu já li, que eu gosto bastante e que são pouco conhecidos ou que eu pelo menos pouco ouço falar aí nesse nosso mundo dos livros. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta e compartilhe esse vídeo aqui. Se você ainda não segue o Estante de Papel lá no Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês, porque lá a gente conversa, interage bastante e vocês conseguem acompanhar aí o que eu tô lendo em tempo real. E lembrando também que vocês podem comprar os livros que eu citar aqui no vídeo ou qualquer outro produto pela Amazon, e aí vocês me ajudam muito no crescimento do canal, tá bom? Bom, gente, então eu separei aqui uma listinha com 7 livros, na verdade são 7 livros, sendo que um deles é uma continuação. E vou começar então com um livro que muita gente sabe que é um filme muito conhecido, mas pouca gente sabe que essa história veio na verdade de um livro, que é esse aqui, O Diabo Veste Prada. A minha edição tá toda amarelada porque ela já é bem antiga. Inclusive aqui no livro a gente tem algumas cenas do filme. Mas é a história mesmo do filme, que muita gente conhece, com a Anne Hathaway e a Meryl Streep. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a Andy, ela é uma jornalista recém-formada, e ela consegue um emprego dos sonhos de muitas meninas na editora de uma revista muito famosa. Ela vai trabalhar também com uma das jornalistas editoras aí mais famosas, que é a Miranda. Mas a Andy vai perceber que o emprego dos sonhos de muitas meninas pode ser, na verdade, o pesadelo da carreira dela. E que ao invés de escrever reportagens do mundo da moda, ela, na verdade, vai servir aí de assistente babysitter da Miranda. Essa história se passa em Nova York. Ela tem todo um contexto do mundo da moda que é incrível. Visualmente no filme é incrível, mas no livro também é incrível. Eu amo o filme, sou apaixonada naquele filme e também amo o livro e vejo eles como coisas diferentes, porque eu gosto muito da construção dos personagens aqui e óbvio que no livro a história é diferente. Inclusive, o mais legal, que aí eu sei que pouquíssimas pessoas sabem, esse livro tem uma continuação que se chama A Vingança Veste Prada. É a continuação então do primeiro livro. O primeiro livro é toda a história do filme, então aqui é tudo novidade. A gente tem a continuação da vida da Andy, os relacionamentos dela aqui são diferentes, então vale muito a pena conhecer essa história. Se você é fã do filme, você ainda vai ser mais fã do livro e vai amar a continuação. Lógico, eu prefiro muito mais o primeiro livro, mas gosto do segundo como complemento da história para conhecer um pouquinho mais desse universo. Então são dois livros que eu ouço falar, sempre vou falar muito pouco, tem muita gente que nem sabe que são livros. Eu amo esse próximo livro e acho que nunca ouvi ninguém falar sobre ele, que é esse aqui, A Espuma dos Dias. Esse livro foi escrito por um autor francês e também deu origem a um filme de mesmo nome, um filme francês, que eu também amo esse filme. Lembro que quando saiu eu fiquei louca para assistir. Esse livro, ele é quase visual, ele faz uso de imagens bem poéticas e surreais mesmo para apresentar pra gente um universo um tanto quanto absurdo, um tanto quanto lúdico. A gente vai conhecer aqui a vida de 6 amigos em Paris dos anos 50, então ainda tem todo esse clima muito gostoso pra gente observar nas páginas dessa história, e aqui tem muitas referências ao jazz. O jazz está bem envolto na vida desses 6 amigos e os personagens principais aqui são o Colin e a Chloe. O Colin se apaixona pela Chloe, eles se casam e ele gasta toda a fortuna dele em flores, porque são essas flores que vão tratar o problema de pulmão da esposa dele. Então tudo tem esse ar meio lúdico acontecendo ali em volta da história. E conforme o Colin vai tendo essa angústia de salvar a esposa, isso vai deformando a vida dele e a gente vai acompanhando isso ao longo das páginas dessa história. Na verdade, quanto mais a doença da Chloe avança, mais a história se torna um pouco fúnebre, sabe? Então assim, esse livro começa super alto astral, super feliz, e conforme a gente vai lendo, o clima da história vai mudando, o clima do romance vai mudando, se torna uma coisa um pouco mais triste, um pouco mais sombria. Isso é quase imperceptível porque a gente entra nesse universo lúdico que o autor cria e a gente vai acompanhando toda essa história de como a doença da Chloe deforma as páginas dessa história. Esse é um livro que gera um debate mesmo sobre a vida, sobre o amor, sobre a simplicidade, sobre a ingenuidade e sobre como tudo que a gente faz, tudo que acontece à nossa volta interfere na nossa vida. Então ele é um livro lúdico, quase místico mesmo, onde a gente acompanha esse universo absurdo para construir aí um romance e acompanhar o desfecho então desses personagens, da doença da Chloe.
Eu amo essa história, ele é um romance muito gostoso de ler e que gera, assim, muita reflexão, então queria que mais pessoas conhecessem porque eu gostei muito e também gostei muito do filme. Eu falo muito sobre o livro A Casa das Sete Mulheres, então acho que não é segredo pra ninguém, assim como tenho falado ultimamente da Travessia, que é o terceiro e último volume dessa série. Mas também tem esse segundo livro aqui, Um Farol no Pampa, que eu também gosto bastante. Mas dos três livros, esse foi, assim, o que menos me agradou. Não que eu não tenha gostado, mas acho que foi o que menos me tocou aí ao longo dessa história. Mas a leitura dele é muito importante, sim, principalmente para concluir o primeiro livro da série, porque o terceiro livro, ele é um pouquinho separado desse desfecho da Casa das Sete Mulheres. Então esse aqui é muito importante para quem leu o primeiro livro e ter aí um desfecho dessa história principal. Aqui a gente vai conhecer o Matias e ele tá ali nos contando essa história dele durante os acontecimentos que levaram o Império do Brasil à Guerra do Paraguai. A história do Matias, ela se mescla com a história das personagens femininas da Casa das Sete Mulheres, ele tem uma ligação muito especial com elas. E mais uma vez aqui a Manuela também vai nos contar essa história. Nós temos três formas diferentes de narrativa aqui, além de passear entre passado e presente. Eu amo essa história, amo essa série, me sinto muito grata de ter lido, porque realmente os livros se tornaram favoritos, eu indico para todo mundo, falo muito e acho sim que a leitura desse livro é muito importante, também para a série, mas também para quem quer conhecer um pouquinho mais da história do Brasil, dessa forma um pouco mais romanceada que a autora criou. Eu ouço se falar muito pouco sobre o livro Mulheres Sem Nome, é um livro que eu gosto muito, queria que mais pessoas tivessem a oportunidade de conhecer essa história. Essa história se passa em 1939, na época da Segunda Guerra Mundial, e aqui a gente vai conhecer a história de três mulheres e a vida delas acaba aí se cruzando por conta dessa guerra. A Caroline trabalha no consulado francês, a Cássia é muito presente na resistência na Polônia e a Herta tem o sonho de se tornar médica cirurgiã a serviço da Alemanha. A história dela se cruza quando a Cássia é levada para um campo de concentração. O campo de concentração que é narrado aqui nessa história realmente existiu, assim como essas três personagens são inspiradas em personagens reais. Esse livro aqui costura fatos históricos com o poder feminino, com personagens femininas fortes. É um livro muito inspirador, eu queria que mais pessoas tivessem a oportunidade de conhecer essa história, porque ele é impactante da primeira à última página. Ele é um romance que fala sobre amor, sobre liberdade, sobre essa luta anônima mesmo por liberdade, que é tão importante ainda ser debatida nos dias de hoje. Então, se você tiver a oportunidade, leia esse livro que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de ler romances, mas há alguns anos eu me deparei com uma história que eu quis muito conhecer, que é esse livro aqui, Um Amor Perdido. Essa história se passa em Praga, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, ela começa antes da Segunda Guerra Mundial. A gente vai conhecer a Lenka, que é uma estudante de arte, e ela se apaixona pelo Joseph, que é um médico recém-formado. Eles têm muitos planos, têm famílias que os amparam, e eles são judeus. Eles se casam, mas pouco tempo depois eles são separados pela guerra. O destino aí para sobreviver a essa guerra faz com que eles tomem várias atitudes importantes que mudam totalmente a vida deles. E quando a guerra termina, um acredita que o outro está morto. Então, cada um vai retomar a sua vida de diferentes maneiras, se envolver com outras pessoas, e é a partir daí que nossa história começa, vendo então o que a guerra fez com esse casal ao longo dos anos. É uma história emocionante, eu me emocionei muito, eu chorei bastante. Eu gostei muito de como essa história é contada, de como esse romance é apresentado pra gente. É um romance um pouco diferente. Então, se você gosta de romance, se você gosta de histórias emocionantes, invista nessa história aqui que você também vai adorar. Bom, gente, esses então foram os livros que eu separei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se vocês também conhecem algum livro que é super pouco falado, ou se vocês têm curiosidade em ler algum desses livros aqui que eu contei pra vocês. E lembrando que vocês podem comprar esses livros ou qualquer outro produto pela Amazon usando o meu link, e aí você me ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e até mais!